Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola de Teologia, Teologia Viva. Hoje nós começamos um novo eixo de estudos que é sobre espiritualidade e trabalho. Naturalmente, você pode pensar o que que o meu trabalho tem a ver com a minha vida com Deus, tem a ver com a minha espiritualidade, tem a ver com o meu momento com Deus. E eu quero mostrar para você, e eu quero tentar te convencer que tem tudo a ver. Então, hoje eu quero trazer esse assunto, trazer esse tema para a gente refletir. Deixa eu compartilhar a apresentação que eu preparei para a nossa reflexão de hoje aqui. Pois bem, acho que a primeira coisa importante aqui é a gente entender o básico do básico sobre esse assunto. Então, a gente vai jogar a bola lá no chão e começar a entender o que que é espiritualidade e como é que nós entendemos essa espiritualidade associada ao mundo do trabalho. Então, o meu objetivo aqui é levar você a compreender que o seu trabalho é a maneira de cooperar com Deus na transformação da sociedade. O seu trabalho é a maneira de você cooperar com Deus na construção desse mundo. E aí eu trago uma foto, uma imagem que eu gosto muito dela, e sempre que eu vou falar desse tema eu trago ela. Eu e o meu amigo Johnny, ele me ajudando aí na apresentação do meu TCC, na Faculdade de Teologia, na Universidade Metodista de São Paulo, em que eu apresentei para uma sala lotada de gente, tinha, pelo que eu me lembro, mais de 80 pessoas assistindo, que era espiritualidade no mundo empresarial. O desafio de ser sal da terra e luz do mundo para cristãos profissionais. Então eu trouxe ali toda a apresentação, tudo que eu acreditava naquele momento, isso em 2000, final de 2013, sobre espiritualidade e mundo do trabalho, mundo corporativo. Fui aprovado com 9,5, queria ter tirado 10, mas na minha faculdade o TCC só era publicado e guardado lá na faculdade para material de consulta física. Quem tirasse acima de 9, então está lá até hoje. Pois bem, diante disso, eu quero dizer do que a gente não está falando. Quando a gente fala sobre espiritualidade, mundo do trabalho, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que eu não estou falando de orar antes de começar o expediente de trabalho, ouvir louvor enquanto trabalho. Eu tenho um amigo que trabalha na Fiocruz e ele fala que um dia quiseram espiritualizar o ambiente de trabalho lá e o pessoal começava a botar música evangélica alta, achando que isso era o que traria a espiritualidade para o ambiente de trabalho. Bom, não estou falando disso. Também não estou falando de ungir, consagrar e fazer culto no ambiente de trabalho. Entendam bem, ao meu ver, como eu vou explicar aqui, isso não é espiritualidade no trabalho. Isso é fazer ah, atos religiosos dentro do ambiente de trabalho. Eu também não estou falando de usar a linguagem religiosa no mundo do trabalho. E não estou falando de citar versículo ou Deus como um argumento de autoridade. Diante disso, eu preciso diferenciar. E nessa aula a gente vai gastar um tempo fazendo essa diferenciação entre religião e espiritualidade. A gente, aqui na Teologia Viva, eu falo muito dessa diferença, mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais isso para você entender o que eu quero dizer quando eu falo de espiritualidade, mundo do trabalho, diferente de religião e trabalho. Vamos lá. Perguntas. É possível ter uma experiência espiritual em um ambiente despido de sentido religioso? Porque o ambiente do trabalho é um ambiente em que você não tem uma música evangélica, você não tem um pastor pregando, uma pastora pregando, você não tem todo aquilo que acontece no culto do domingo. E alguém pode dizer, esse lugar é absolutamente despido de qualquer sentido espiritual, religioso, né? Bom, essa é uma percepção, certo? É possível desenvolver a espiritualidade independente da prática religiosa? Bom,
Estou diferenciando espiritualidade e prática religiosa. A espiritualidade é monopólio da religião? E aqui eu quero voltar com vocês, porque essas perguntas são centrais para a gente pensar. Espiritualidade e trabalho, como que essas coisas se diferenciam? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente saber de onde surge o termo espiritualidade. Por incrível que pareça, esse termo ele não aparece antes do Concílio do Vaticano II, ah, nos anos 60. Até então, esse termo era praticamente usado em ambientes católicos. No mundo protestante, se utilizava o termo, por exemplo, como piedade, devoção, para designar a vida no espírito com a sua reverência e amor a Deus. Esse termo espiritualidade começou a ser usado no catolicismo francês em oposição, quase sempre, à palavra devoção, por causa de suas associações com o entusiasmo questionável de certas práticas espirituais e até mesmo heréticas. Na língua inglesa, o termo só aparece na década de 20 e, mais recentemente, o vocabulário ultrapassou as fronteiras católicas para descrever, em sentido antropológico, certa qualidade disponível às pessoas que buscam viver a plenitude da vida humana. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a ONU, ela quando pensa o que é o ser humano, ela diz que o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. A palavra espiritual ou espiritualidade ganhou tanta força nesse período que ela trouxe, a ONU trouxe isso para dentro da sua compreensão antropológica, o que é o humano. O humano é um ser biopsicossocial espiritual. Muitas pessoas ainda associam o termo espiritualidade a práticas devocionais, a práticas religiosas, tal como ler um terço, uma novena, orar, cantar na igreja. No entanto, isso ainda é insuficiente. Por que que é insuficiente? Bom, quando a gente vai olhar o relato bíblico, a Bíblia, ela fala sobre trabalho desde o início. Por exemplo, Deus trabalha desde o início, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Trabalho. Depois, você tem uma outra parceira de Deus, que é a terra, como a gente já aprendeu, né? Produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Depois, Deus cria o casal, o ser humano, e Deus fala: sejam férteis, multipliquem, se dominem sobre os peixes, sobre a terra, cuidem, zelem pelo mundo que eu estou dando a vocês. Então, nós podemos perceber que no relato bíblico a Trindade trabalha, a terra trabalha, o ser humano trabalha. O trabalho é, então, parte da natureza divina, é parte da criação e é parte do humano criado. Nesse sentido, algumas pessoas, como a gente vai estudar, entenderam que o trabalho era resultado da queda. E não, o trabalho é a ação e a maneira como Deus molda a realidade, a maneira como a terra se desenvolve e a maneira como o ser humano se desenvolve. Bom, tendo dito isso, vamos voltar para a conversa de espiritualidade. O autor que mais me ajuda e me ajudou na minha compreensão de espiritualidade se chama Paul Tillich. Paul Tillich foi um dos maiores intelectuais cristãos, ao meu ver, até hoje. Ele não está mais vivo, mas ele trata a espiritualidade como uma dimensão humana relacionada com a sua preocupação última, o não ser. Isso é, a espiritualidade para ele é aquela dimensão nossa que pergunta sobre finitude, sobre o sentido da vida, sobre a existência, sobre aquelas coisas que são próprias da alma humana diante da questão. O que é que acontece comigo depois da morte, ou diante da morte, ou diante do fato de eu saber que eu não vou viver eternamente? Então, o Paul Tillich, ele vai dizer que aí entra a espiritualidade como um sentido para a gente viver a nossa vida. Nesse sentido, então, ele vai trazer algumas compreensões, né? Primeira compreensão, ele chama de a cultura teonoma, isso é, nomos, a palavra tel significa Deus ou divindade, e nomos significa lei.
Então ele vai dizer que no panenteísmo, né, que é a parceria entre Deus e a humanidade, mesmo que essa humanidade não tenha consciência disso. Então, na compreensão do Tillich, quando a gente acredita ou pensa numa cultura teonoma, significa que Deus está trabalhando e agindo, mesmo que não haja a consciência humana disso. Porque ele vai dizer que tudo existe em Deus e não somente aquilo que é religioso. Então, Tillich faz uma separação entre religião e tudo, dizendo que a religião é produto da cultura. Ela não é, digamos assim, acima da cultura. Então, tudo o que existe, existe em Deus e não somente aquilo que é religioso. Nesse sentido, todo ser humano deveria aceitar o convite de Deus para construir a sua própria realidade a partir da consciência de Deus. A igreja, nesse sentido, é aquela que tomou consciência de quem Deus é e do convite que Deus faz. No caso, nós que somos cristãos, o convite é para sinalizarmos, apontarmos, pregarmos o evangelho do reino de Deus. Então, tudo o que fazemos em resposta ao que ele chama de demônico no mundo é resultado da ação de Deus na pessoa humana. O que é demônico para o Tillich? Ele não está falando de uma entidade com chifre, tridente na mão. Ele está falando que o demônico é tudo aquilo que é absolutizado e que tenta ocupar o lugar de Deus na sociedade. Isso é demônico. Isso é o que diminui a qualidade humana. Isso é o que diminui, relativiza e nos faz menores do que humanos. Então, tudo que no mundo produz isso é demônico. Então, a economia pode ser demônica, a cultura pode ser demônica, o convívio social pode ser demônico, a maneira que se faz política pode ser demônica. Por isso que o resultado, a ação de Deus, ela é em oposição ao que há de demônico no mundo. Demônico não no sentido do espírito de um bicho, com tridente na mão, coisa do tipo. Demônico é aquilo que diminui a nossa qualidade e diminui a humanidade. Então, o que a gente faz, o que Deus faz, e nós cooperamos com Deus, é a ação de Deus no mundo. Bom, aí o Tillich, e quem fala isso é o André Gonelli, em 1995, lendo o Tillich, né? Ele vai trazer uma coisa muito interessante. Fazer uma distinção, e talvez essa seja a distinção mais importante entre católicos e protestantes. Ao meu ver, é a mais importante, tá? Eu estou dizendo talvez para ajudar a nossa compreensão, mas essa é a distinção mais importante entre católicos e protestantes. Bom, para o pensamento do Paul Tillich, existe uma substância católica. O que é a substância católica? Deus está presente nos elementos próprios da religião. Deus está contido. Lembra quando a gente era criança, estudava, está contido ou não está contido? Bom, na compreensão católica, Deus está contido nos elementos próprios da religião. Quais elementos são esses? No templo, nas instituições, nas cerimônias, nos textos, nos objetos e nas imagens. Isso significa que tudo que existe ali, por definição, é sagrado. Enquanto no princípio protestante, e eu estou fazendo uma diferença aqui, nós temos uma compreensão, e eu me coloco nisso, de caráter iconoclasta. O que é iconoclastia? Nós não consideramos ícones, imagens e estátuas, porque nós rejeitamos qualquer representação ou tentativa de localizar Deus no local, de botar Deus dentro de alguma coisa. Então Deus permanece eternamente livre e sua presença não é material, isso é, não depende de nada que possa o conter ou provocar, é espiritual. Então Deus não reside em lugar nenhum, ele vem a nós quando e como quer. O que eu estou dizendo para vocês é fazendo uma diferença, falando espiritualidade é uma dimensão humana. A religião tenta conter Deus, no caso católica, nos elementos próprios.
Mas a gente pode pegar, por exemplo, outras religiões, né, que contêm as suas divindades em certos ritos, em certas imagens, em certos símbolos, em certos rituais de oferendas, ou religiões, enfim, cada religião tem o seu próprio lugar de conter a divindade em algum lugar, ou parte da divindade. O princípio protestante, ao meu ver, é conectado muito com o evangelho, com Jesus, porque Jesus não colocou Deus em representação e nem em locais, e nem em simbolismos, e nem em cerimônias, e nem em instituições. Deus permanece livre. E nesse sentido, há um abismo entre protestantes e católicos. Tendo dito isso, quero trazer o texto do Pegoraro, que ele diz assim: nenhum domínio da vida pode ser entendido e formado sem a relação com o princípio protestante. Isso que eu acabei de falar aqui. A espiritualidade viva e vibrante não poderia se limitar à igreja, mas teria que incluir a cultura secularizada. O discurso teológico não se sustenta sozinho, por mais claro e correto que seja. O discurso teológico precisa conviver com outros discursos: filosófico, literário, artístico, psicanalítico, econômico, político. Portanto, a teologia precisa de correlação com as outras formas de saber. Eu quero que vocês gravem isso aqui, porque isso aqui é fundamental para a gente entender a relação de espiritualidade, Bíblia e trabalho. Não dá para pensar a Bíblia, a espiritualidade e trabalho se você não entender isso aqui. E achar que o discurso teológico é suficiente e único para resolver todas as questões da vida. Porque não é. Nesse sentido, o Tillich trouxe isso para mim, e eu carrego isso, que é toda teologia precisa ser teologia em correlação, conversando o tempo todo com outras formas de saber, até porque toda teologia é um discurso da cultura, criado pela cultura e criado pelas pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o que se pensa sobre a Bíblia é discurso cultural, é local, político, intelectual, sempre assim, ok? Tendo dito isso, queria fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente pensar. O que eu estou mostrando nesse quadro aqui? Eu quero fazer uma diferença entre religião e espiritualidade para ali na frente chegar e compreender como é que o trabalho entra nisso. Como que funciona a mentalidade religiosa do brasileiro? E num geral, você tem o sagrado e o profano, um oposto ao outro. Religioso oposto ao que é secular. Eu vou dar alguns exemplos. Música secular, geralmente vai ficar aqui, ó, entre o secular e o profano. Esse eixo aqui. Música cristã. A pessoa vai dizer, não, fica entre o religioso e o sagrado. Ah, marcha para Jesus. Vou dar um exemplo. Fica entre o religioso e o secular. Tá por aqui, né? Religioso e secular. Aí eu vou perguntar, se eu te desse algumas palavras aí para você pensar, oração, ela entra onde? Religioso sagrado, sagrado secular, secular profano ou profano religioso? Com certeza, ela entra na nossa cabeça aqui, sagrado religioso. Jejum, sagrado religioso. Culto, sagrado religioso. Louvorzão, aí depende, pode ser sagrado secular. Violência, secular profano. Mas não acontece violência na igreja? Acontece. Então, corrupção. Alguém vai dizer, não, tá, secular profano. Ética, moral, trabalho, facções. O que eu estou mostrando nesse quadro aqui antes de avançar um pouco mais? Quem lê a Bíblia inspirado pelo Antigo Testamento vai saber que no Antigo Testamento tudo que acontece no templo, tudo que está no templo é sagrado. A colher do templo é sagrada. A roupa do sacerdote é sagrada.
A faca que está lá no templo é sagrada. Se você tira aquilo que está dentro do templo e leva para fora, você está levando para o lugar profano. Então, o que, que é profano? No latim, profanar alguma coisa é tirar do lugar sagrado e levar para fora dele. Profano. Profano é você tirar do lugar sagrado e levar para fora. Então, se eu pego, sei lá, um celular e levo ele para fora, eu estou levando ele para um lugar profano. Na nossa cabeça, o cristão tem que ser e viver uma vida sagrada religiosa. E aí, o tempo que nos sobra, e porque a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, a gente vive um pouco no secular. Essa mentalidade dualista que separa a vida dessa maneira, ela prejudica a nossa compreensão do trabalho. Como eu vou colocar aqui, a gente pensa a vida dessa maneira aqui, exatamente dessa maneira. Só que quando eu começo a acabar com a ideia de que nem tudo que é secular é ruim, nem tudo que está fora da igreja é ruim, eu posso compreender a dimensão sagrada e espiritual de coisas que não necessariamente são religiosas. Então, a oração, o jejum, o culto, o louvorzão, seja o que for, é de natureza religiosa. Mas existem outras coisas que são de natureza secular, que são de natureza, é, digamos assim, de fora da igreja. Como é que eu penso? Olha só, a maior parte de nós não passa a maior parte do tempo aqui, ó, no sagrado religioso. Você não passa 90% do seu tempo da semana aqui fazendo oração, jejum, culto, louvorzão. Você não passa aqui. Você também não passa a maior parte do seu tempo fazendo atos religiosos no espaço público. Não passa. Todo ser humano que não é pastor, digamos assim, gasta a maior parte do seu tempo nesse espaço que a gente está chamando de secular. 90% durante aí boa parte da sua vida, você nasce, você cresce um pouquinho, começa a ir para a escola, curso, luta, treinamento, faz natação, faz curso de inglês, depois tem que trabalhar, depois tem que sair cedo de casa, passar o dia fora de casa trabalhando, tocando a sua vida, ganhando dinheiro e casa, e tem que pagar as contas, e tem filho, tem que. Tudo vai aumentando. A maior parte da nossa vida, a gente não passa no espaço sagrado religioso. Qual é a questão? Boa parte das pessoas religiosas ficam frustradas porque gostariam de passar mais tempo, o que que elas dizem? Com Deus. O que que é passar tempo com Deus? Passar tempo no espaço sagrado religioso. Essa mentalidade eu não acredito. Na minha percepção, porque eu acho que é assim que Jesus construiu a sua espiritualidade, ele ensinou isso para os discípulos, tudo que nós fazemos é espiritual e é sagrado. Essa dicotomia da vida sagrado, profano, religioso, secular, ela prejudica a nossa compreensão do trabalho. Por isso, eu quero apresentar para vocês, então, 5 lógicas que nós precisamos superar para a gente pensar espiritualidade e trabalho. Primeira lógica é a lógica dualista. A primeira coisa. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, em Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, nisso pensai. Paulo, eles acaba com o dualismo. O que que é o dualismo? É uma filosofia que tem as suas raízes no pensamento grego, que separa o mundo entre o mundo bom e o mundo mau. Quem criou essa ideia dualista, quem sistematizou, teorizou, foi Platão. Platão, no mito da caverna, ele disse: existe o mundo das ideias e existe o mundo sensível. O mundo das ideias é um mundo como ele deveria ser. E o mundo sensível é um mundo sempre aquém do que deveria ser.
Então, nosso objetivo o tempo todo é ir para o mundo espiritual, para o mundo das ideias. E aí você tem um teólogo importante chamado Santo Agostinho, que vai pegar e beber da teologia do Platão e dizer o seguinte: existe o reino de Deus e o reino dos homens. Um livro famoso do Santo Agostinho. E ele, para mim, apesar de ser um baita teólogo, ele prejudica o pensamento da igreja dizendo o seguinte: existe um mundo bom, um mundo em que tudo é perfeito e existe a nossa realidade. Então, esse mundo aqui é um vale de lágrimas, esse mundo aqui não serve para nada, a gente está aqui de passagem, e aí o pensamento cristão clássico vai desprezando a realidade e olhando para esse, para o céu, né, para morar no céu, alguma coisa assim. O Tim Keller, que eu cito geralmente aqui, ele diz que o cristianismo legalista leva ao cristianismo dualista. Por quê? Porque o cristianismo que tem essa natureza dualista está sempre buscando o ideal. O ideal sufoca o real. E aí a pessoa fica sufocada dizendo: mas meu Deus, eu não estou vivendo a sua vontade, não estou vivendo como eu deveria ser. Como eu deveria ser é ideal, dualismo, né? Então, o dualismo, ele não cabe na visão cristã. Temos um Deus e a visão de um Deus que se envolveu na criação, no mundo material, ele encarnou. Quem criou a realidade foi Deus. Deus não, não, não chegou e falou assim: Ih, criaram aqui um céu e terra, tem mar, tem peixe, nem sabia disso. Foi o próprio Deus que criou isso tudo. A realidade, como a gente conhece, como a gente vê, águas, mares, rios, pássaros, seres humanos, foi o próprio Deus que criou. E mais do que isso, quando Deus resolveu se revelar de maneira perfeita, ele encarnou na história, se tornou homem. Então a visão dualista, ela prejudica a nossa compreensão de espiritualidade e trabalho. Segunda coisa, a lógica do culto como missão. Essa aqui é muito forte, tanto em católicos como em protestantes. Para muita gente, o culto é o lugar que que a gente faz missão. Então, a gente pensa assim: o meu momento de tocar no culto, o meu momento de servir no culto, o meu momento de adorar a Deus, o meu momento de trabalhar na igreja é a minha missão. Eu vou fazer a minha missão da semana. Esse é um problema. Por quê? Porque o culto, ele é o ápice e o início da missão, mas ele não é a missão. A missão é aquilo que a gente faz entre as celebrações. O culto é um momento de celebração da igreja, de adoração, de comunhão, de devoção a Deus, mas não é missão. Mas, Herbert, eu vou para a igreja, toco meu violão, canto. Eu não estou ali fazendo missão. Não, você está celebrando, está cantando a Deus com seus dons, talentos. Mas missão é aquilo que a gente faz quando a gente sai do culto. Então, o culto é o momento que eu saio de uma semana e inicio uma nova semana. Ápice e início, mas não é missão. O problema dessa mentalidade de tratar o culto como uma missão é porque a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa ideia de missão no local durante 2 horas. Então, a igreja que é chamada para servir, é chamada para servir os de fora. Quando a gente serve no culto, quando a gente faz aquilo tudo, sim, é um ato de serviço, mas não é missão. A missão da igreja é cooperar com a ação de Deus no mundo. O culto é parte disso, mas não é a missão. É parte, digamos assim, é o momento que a gente recarrega a nossa energia espiritual, a nossa vida com Deus, o nosso momento de devoção. Então, terceira coisa, terceira lógica que a gente precisa superar é a lógica da igreja como prédio. Paulo diz em 1 Coríntios 6: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quando a gente trata o prédio, o local que a igreja se reúne como a igreja, a gente perde o que é de fato a igreja. Porque a igreja é dinâmica, o prédio é estático. Quando a gente sai do Leblon Corporate domingo, Leblon Corporate fica lá, o prédio fica lá. E a igreja?
Ela vai trabalhar. Ela vai viver sua vida, vai viajar, vai cuidar de filho, vai cuidar da casa, vai cuidar de coisas, vai cuidar da vida. A igreja é dinâmica, o templo, ele não é dinâmico, ele é estático. Os cristãos não têm templo. A lógica do templo foi destituída em Cristo. Jesus falou: eu vou derrubar esse templo e edificá-lo em 3 dias, e estava falando do seu corpo. Por quê? Porque o cristão é alguém que não tem um lugar sagrado. Nós não temos templo. Nós não temos a dualidade entre sagrado e profano, porque tudo é de Deus. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. O que nós temos agora, por causa de Cristo, é pessoas sagradas, mas não templo. Eu lembro que quando era adolescente na igreja, tu comprava uma guitarra nova, um violão, aí o líder do louvor falava assim: a gente tem que consagrar para tocar aqui na igreja. Quer dizer, a cabeça dele veio de fora, é profano. Vai usar na igreja, tem que santificar aquele instrumento para que ele possa ser útil para a igreja. É uma lógica de sagrado e profano. Coisas e objetos, ele é católico na cabeça dele e não sabe. Tem muito evangélico católico, muito evangélico com cabeça de católico. Vive colocando elementos, água em cima da, da televisão. Hoje ninguém mais usa televisão tanto igual antigamente, né? Mas bota a aguinha lá em cima da TV, aí o bispo ora, o pastor ora, agora aquela água está ungida, ele bebe, está consagrada, ele bebe, acreditando que aquilo vai ter poder espiritual. Não, não, sabe por quê? Porque Deus não tem mais pessoas sagradas. Deus não, todo ser humano é sagrado e todo ser humano pode ter relação diretamente com Deus por meio de Cristo. Bom, e aí entra outro ponto, a lógica sacerdotal, que prejudica muito a compreensão de espiritualidade. 1 Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O que Pedro está dizendo aqui? No Antigo Testamento, havia um grupo de pessoas, os sacerdotes, que poderiam se achegar diante de Deus para oferecer sacrifício, orações e tudo mais. Pedro está dizendo que por causa do que Cristo fez, todos nós, sem mediadores e sem local sagrado definido, podemos acessar diretamente a Deus. Por isso, gente, a gente precisa superar a lógica medieval e compreender que todos os homens e mulheres que creram em Cristo exercem um sacerdócio no mundo. E aí agora a gente está chegando perto da coisa do trabalho. Porque não há ungidos do Senhor. Todos os crentes estão debaixo da unção de Cristo. Então quando vem alguém e diz assim, ó, fulano é ungido do Senhor, cuidado. Cuidado com essa lógica. Porque em Cristo todos nós somos ungidos com a mesma unção de Cristo, com a mesma graça de Cristo. Esse é o conceito fundamental protestante de sacerdócio universal de todos os crentes. Correto? A quinta lógica e última que a gente precisa superar é a lógica de que existe serviço mais sagrado do que outros. Quem nunca pensou assim? Poxa, o que o pastor Herbert faz é mais importante do que eu faço. Ele está fazendo diretamente para Deus. É uma lógica medieval, é uma lógica do Antigo Testamento que a gente carrega. Paulo diz isso, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, os protestantes do século XVI ensinaram para a gente que um trabalho de um sapateiro, por conta dessa compreensão de que não existe mais lugar sagrado, não existem sacerdotes, todos são sacerdotes, todos são responsáveis pela sua vida com Deus, diante de Deus e diante do próximo. Diante dessa compreensão, eles vão entender o seguinte: se antes o trabalho sagrado era o trabalho do padre, do bispo, do sacerdote, do monge, se agora todos nós exercemos e somos sacerdotes diante de Deus, então é tão valioso diante de Deus o trabalho do sapateiro como o trabalho do padre, quanto o trabalho do pastor. Então, John Stott diz assim: os cristãos sempre tiveram uma forte tendência a se abrigar em uma comunidade evangélica, monástica e fechada. O que o Stott está dizendo é que há uma tendência do cristianismo de querer acreditar que a vida com Deus é uma vida isolada do mundo, da realidade.
concreta. E como eu mostrei ainda há pouco aqui atrás, eu quero voltar nesse slide. Como eu mostrei ainda há pouco, deixa eu voltar aqui, ele avançou. Olha só, 90% do nosso tempo é dedicado aqui, no ambiente do trabalho, no ambiente secular, no ambiente despido de sentido religioso. É você no seu escritório, é você negociando com as pessoas, é você conversando, atendendo pessoas. É aqui que acontece a coisa, é aqui que acontece a parte mais significativa da nossa vida. Então, quando nós compreendemos isso, nós precisamos sair de uma visão fechada, exclusivista, e para uma visão mais aberta da espiritualidade, como ela se aplica a todas as dimensões da minha vida. O Tim Keller diz que, durante o tempo da cristandade no Ocidente, a igreja podia limitar o discipulado e o treinamento dos cristãos à oração, ao estudo bíblico e ao evangelismo, porque a maioria dos cristãos não convivia com os valores não bíblicos do trabalho. Na igreja missional, que é a que a gente vive hoje, os cristãos estão cercados por uma cultura radicalmente não cristã e precisam de muito mais preparação e ensino para pensar de modo cristão sobre todos os aspectos da vida pública e privada, sobre como realizar seu trabalho de forma caracteristicamente cristã. Então, a compreensão é: todo serviço a Deus é sagrado. O que o médico faz no seu consultório é um serviço sagrado, espiritual. O que o médico faz no campo missionário é um serviço sagrado e espiritual. Mas o missionário não é mais espiritual do que o médico no consultório. O professor que dá aula para crianças, adolescentes ou universidade é tão sagrado quanto o professor que vai dar aula em situações e regiões mais difíceis do mundo. É tão sagrado quanto. Então, a compreensão é que nós precisamos superar essas lógicas para entender a nossa percepção de espiritualidade. Aí que começa a coisa. Porque o Brasil, segundo o dado do IBGE, é majoritariamente cristão. 87% do país é cristão. Somos 31% de evangélicos, isso equivale a 66 milhões de pessoas, a segunda maior nação cristã do mundo e uma densidade grande aqui no sudeste do país. A pergunta é, então, por que mesmo com todos esses dados de muitos cristãos, a gente convive com saneamento básico complicado? 4 em cada 10 brasileiros não possuem tratamento de esgoto. Jovens entre 15 e 29 anos são os que mais morrem no país, segundo o IPEA. Feminicídio, mulheres que morrem dentro dos seus lares, dentro da sua casa. A educação, por exemplo, mais da metade das pessoas acima de 25 anos não completaram o ensino médio. Olha só isso. Nós somos o 8º país com mais adultos analfabetos. E somos 19,1 milhões de pessoas com fome ou em grande insegurança alimentar. Imagina São Paulo inteira passando fome. É essa a realidade. O que eu quero mostrar para vocês? A religião quer resolver problemas da vida real de maneira mágica. Vamos orar, vamos fazer um ato profético, vamos fazer uma marcha para Jesus, porque isso vai trazer saúde para o nosso país. Entende o problema? Quando eu acho que tudo se resolve de maneira religiosa e com culto, coração, eu perco a dimensão de que lá no Jardim do Éden, Deus chamou a gente para cuidar do jardim, construir a realidade junto com ele, com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Então, a espiritualidade no trabalho, ela quer resolver em cooperação com Deus e com o outro. Então, a religião tenta fazer de maneira mágica. A espiritualidade no trabalho diz assim: eu tenho que me envolver com esse mundo. Eu tenho que me envolver com a realidade. Então, aqui não cabe 10 capistas. A gente tem que... Esse mundo vai de mal a pior, tem que abandonar tudo e ir para o céu. A missão da igreja, na religião, é evangelizar, salvar e levar para o céu. É isso que importa. A espiritualidade no trabalho diz que a missão da igreja é também evangelizar, mas restaurar o mundo que vivemos. Então a igreja não está só preocupada em levar para o céu, mas também restaurar a realidade da vida concreta das pessoas. Como é que faz isso? Trabalho.
Dons e talentos são exercidos na igreja, isso é religião. Na espiritualidade, dons e talentos são exercidos no mundo. Aquilo que a gente sabe fazer. Quando a gente pensa na parábola dos talentos, como se Deus fosse perguntar para a gente assim: quanto você cantou na igreja? Ah, Senhor, eu tenho um talento de música aqui maravilhoso, eu toco e canto. Ah, você foi todos os domingos? Pô, que bom, maravilha. Mas, na verdade, o que Deus está perguntando, o que Jesus fala, é que a parábola dos talentos é a maneira como nós, discípulos de Jesus, servimos ao nosso mundo, com as nossas capacidades, talentos, habilidades, né? Na religião, Deus está interessado na minha alma. Meu corpo, se eu passo fome, se eu vivo num lugar violento, isso aí vai se resolver quando a gente chegar no céu. Na espiritualidade, Deus está interessado no todo. Na religião, a pessoa pensa assim: eu só trabalho com pessoas evangélicas, católicas, crente, pessoas que defendem a mesma coisa que eu, como eu já ouvi de muita gente. Na espiritualidade, eu trabalho com todo mundo, pessoas com credo diferente não me assustam. Uma vez eu conversei com uma mulher, estava abrindo uma empresa de arquitetura grande, e ela estava num conflito. Ela falou assim: Herbert, eu encontrei uma pessoa muito bem formada, mas ela é de outra religião. Eu contrato ou não contrato? Eu pensei assim: bom, se você entender que o seu trabalho ele deve ser exercido com espiritualidade, não com religiosidade, você tem que contratar. Mas se você entender que o seu trabalho é religioso, você não vai contratar porque você vai achar que é um conflito de religiões, de interesses religiosos. Na religião, a pessoa trabalha para ter um salário, para se sustentar, porque no final ela vai para o céu. Na espiritualidade, a gente trabalha como vocação. Isso é, eu sou chamado por Deus a exercer o meu trabalho nesse mundo para transformar esse mundo em um jardim. Então, no Pacto de Lausanne, que foi um movimento muito interessante, que surgiu em 74 e depois ele ganhou outros contornos, ele tem um manifesto chamado Business as Mission, que é um manifesto que ele diz o seguinte: cremos que Deus nos criou à sua imagem, para sermos criativos e criarmos coisas boas para nós mesmos e para os outros. Cremos que o Espírito Santo capacita todos os membros do corpo de Cristo para servir, para atender às necessidades concretas à sua volta e demonstrar o reino de Deus. Cremos que Deus chamou e capacitou empreendedores para fazer diferença no e através do seu negócio. Cremos que o Evangelho tem o poder de transformar indivíduos, comunidades e sociedades. Os cristãos do ramo empresarial podem ser parte de um processo de transformação integral através de suas empresas. Reconhecemos a grande necessidade e também a importância do desenvolvimento empresarial, mas também estamos falando mais do que apenas de negócios. Missão empresarial entende a empresa de uma perspectiva de propósito e de impacto no reino de Deus. A gente reconhece que desemprego e pobreza é uma coisa horrível. Então, você entende aqui que tudo que um cristão faz, ele faz para a glória de Deus. Então, a gente precisa de uma visão bíblica renovada do trabalho. Entender que, primeiro, trabalhar é a forma do ser humano cooperar com Deus no cuidado, manutenção e transformação do mundo. Segunda coisa, a Bíblia nos dá uma grande quantidade de exemplos de pessoas que, por meio do seu trabalho, fizeram bem a muita gente. Lembra da história de José? José não fez o que fez porque ele estava fazendo um ato profético, ungindo a cidade, fazendo um monte de coisa. José fez o que fez porque ele foi zeloso com o seu trabalho, exerceu bem o seu trabalho para que no momento de riqueza guardasse e no momento de pobreza não faltasse. Lembre da história de Davi. Se você pensar bem na Bíblia, você vai perceber que a história de grandes homens e mulheres de Deus estão associados com o trabalho deles, com a vida profissional deles. A preguiça e a ociosidade são altamente condenadas na Bíblia. Por quê? Porque o preguiçoso, ele não vai cooperar com Deus nesse mundo. Não tem como, a pessoa ficar deitada jogando videogame, assistindo Netflix o dia inteiro, ele coopera com o que nesse mundo? Não tem como. Ele está vivendo para ele de maneira alienada da realidade. Então a preguiça e a ociosidade são altamente condenadas na Bíblia. Por quê? Porque o preguiçoso, ele não coloca os seus dons e talentos, a sua energia criativa nesse mundo. Então são pessoas que
do ponto de vista bíblico, teológico, não estão cooperando com Deus. Um bom trabalhador honra a Deus, inspira pessoas. Bom, esse aqui é um estudo da Viva, né? A Viva não é uma igreja, digamos assim, que simplesmente quer crescer em número. A gente quer, isso é bom. Mas, ao meu ver, o grande resultado de uma espiritualidade saudável não tem e não está associada à quantidade de frequentadores que entram no culto, mas a quantidade de pessoas que saem do culto para transformar esse mundo. É aí que a gente vê a qualidade da espiritualidade de uma pessoa. A sociedade pode sofrer impacto profundo por meio de nossas vocações profissionais. Trabalhar é exercer a nossa vocação sagrada e espiritual no mundo. Então, não negue ao mundo o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. Muitos cristãos vivem trabalhando pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você não entendeu nada do evangelho ainda. Porque quem trabalha para ter dinheiro, só isso, se perdeu na sua vocação. O seu trabalho é um jeito de você servir as pessoas, honrando e glorificando a Deus e abençoando pessoas. Isso é trabalhar, como quem trabalha para Deus. Por que espiritualidade e trabalho? Porque a gente tem um mandato cultural. Deus ordenou para que a gente trabalhasse na cultura. Então, o Jonathan Sachs diz assim, que Deus criou o mundo natural, mas deixou espaço para que o homem pudesse criar o mundo social. Essa é a primeira coisa. Deus cria o mundo natural, mas a cultura, a sociedade, a política, a economia, saneamento básico, o que a gente faz tem a ver com a gente. É a gente que tem que trabalhar nisso, é a gente que tem que construir isso, é a gente que tem que se mover para que não haja fome, para que não haja gente que não tem estudo, é a gente que tem que se mover para que o mundo seja saudável. Então, a qualidade do nosso mundo tem muito a ver com a qualidade de ser humano que a gente é também. É importante entender isso. Por que espiritualidade de trabalho? Porque temos uma vocação. Tem uma história interessante que eu trouxe aqui do Martinho Lutero, né? E o sapateiro perguntou para ele assim: olha, como eu posso servir a Deus? A resposta do Lutero para o sapateiro: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Essa talvez seja uma das perspectivas que perdidas hoje no Evangelho. Que as pessoas podem até fazer um bom sapato. Eu acho que às vezes a pessoa faz um mau sapato e quer vender e lucrar tudo que pode em cima da pessoa. Lutero fala: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. A gente precisa de uma espiritualidade no trabalho para que a gente possa criar pântanos, jardim e pântanos. Essa é uma outra coisa importante. Deixa eu ajustar meu microfone aqui. Voltou. A gente possa criar jardins e pântanos. E para isso precisamos de pessoas com vocações espirituais nesse mundo aí. A espiritualidade dos cristãos não está a serviço de si mesma, mas do bem comum. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Quero terminar com uma frase muito importante de um teólogo. Ele diz assim: por que espiritualidade de trabalho? Ele fala: porque é a energia ativa do próprio Deus que constitui o protótipo do trabalho. O trabalho corresponde à ordem divina das coisas. As obras de Deus correspondem às obras dos homens. O primeiro homem foi colocado no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho é a atribuição normal prescrita para o homem pelo Criador. É por meio do trabalho que Deus associa o homem à sua obra criadora. É o sinal pelo qual Deus atesta que o homem é seu colaborador. O trabalho faz, pois, parte das disposições da sabedoria divina. Toda a criação trabalha. A ociosidade é condenada. O trabalho é ordem expressa de Deus ao homem. Desta forma, pois, o trabalho do homem é bom, enquanto for a resposta a esta ordem e se inspirar na obra de Deus. Bom, termina aqui o meu ponto de hoje, a reflexão.
sobre trabalho e espiritualidade. A gente vai ter uma série de reflexões ainda pela frente. Hoje foi só a introdução do porquê que o seu trabalho é parte da sua vocação espiritual. E eu espero muito que você se compreenda como alguém que está cooperando com Deus nesse mundo. É isso. Obrigado. Até a próxima aula.